O guia atacou a Amagi. Não é novidade nenhuma que o guia é um vilão em Orewa Seikan, mas ele é tão patético que normalmente a gente passa por ele e nem percebe. Afinal, o tanto de bola errada que esse cara dá é brincadeira. Ele é um vilão, mas é o vilão mais triste de todos. Mas ele ainda é um vilão que quer acabar com o Liam e está sempre bolando planos para fazer isso. Ele está realmente tentando fazer o Liam ser miserável. Mas acontece que uma vez ele conseguiu fazer um plano que realmente afetou o Liam. E ele chegou até mesmo a prender a Magi e atacar ela. E sabemos o quão importante a Magi é para Liam. Então hoje eu vou te contar sobre o dia em que a Magi foi presa e atacada pelo guia para atingir Liam, porque é tudo o que ele mais sonha em fazer. Eu sou o Diogo, dono do canal Grid Animes, e te convido já a se inscrever aqui no canal, se você não for inscrito ainda. Eu faço vários vídeos de anime de Sekai Fantasia que eu sei que você vai gostar e não vai se arrepender de me dar uma chancezinha sequer. Eu estou implorando uma migalhazinha do seu tempo, então se junte à nossa comunidade, entre para a família e se inscreva aqui no canal para acompanhar os vídeos. Além disso, chegamos a 97 mil inscritos, rapaziada. Finalmente chegamos a essa marca. Faltam 3 mil, falta pouco para os 100 mil. Então com a sua ajuda, nós podemos bater essa meta. E bom, tudo isso começa com o guia que tenta ser o maior inimigo do Liam, mas acaba sendo o maior aliado dele, porque sempre que ele tenta acabar com o Liam, ele ajuda o Liam. Nesse ponto da história, o guia já tentou várias vezes acabar com o Liam, derrotar ele, fazer ele triste, fazer ele miserável, um monte de coisas, e nunca conseguiu. E ele tentou mesmo, tá? Literalmente todo o volume de Orewa Seikan, ele faz pelo menos uma, duas ou três tentativas. Ele sempre está tentando acabar com o Liam constantemente e nunca consegue. E assim, enquanto ele se enlouquecia e tentava pensar em formas de fazer o Liam miserável, já estando cansado da gratidão dele, o guia tem uma epifania. A mente dele se abre. Ele pensa que até agora ele sempre tentou fazer o Liam infeliz e nunca conseguiu. Mas e se ele fizer o Liam feliz para o tornar infeliz? Eu sei que é uma teoria maluca, fazer o Liam feliz, os inimigos dele infelizes e ajudar ele desse jeito, mas faz sentido? O guia está desesperado e cansado de sentir a gratidão de Liam. Ele realmente decidiu testar isso, é o seu último recurso. Ele já tentou tudo para acabar com o Liam, mas nunca tentou ajudar o Liam. Então ele vai dar essa chance, ele vai ajudar o Liam e ver o que acontece. E como ele fez isso? Primeiro, ele começou uma guerra. Na real, por causa de outro plot que estava acontecendo no volume anterior, meio que já havia quase uma guerra acontecendo, uma tensão muito grande no ar entre o império onde o Liam vive e o império vizinho. Eles estavam na beira de uma guerra, e o guia foi lá e meio que jogou um fogo ali nas chamas da guerra. E ele fez isso enquanto ajudava o Liam, fazendo os inimigos dele ficarem muito infelizes. Mas então que o príncipe Calvin desse império, que é um inimigo de Liam, decide usar isso contra o próprio Liam. Ele decide que colocará Liam como responsável por guiar o exército nessa guerra. Isso porque o Liam apoia o outro príncipe, o príncipe Cleo, ou seja, eles são de facções opostas. E então quando o guia ferrou com ele, ele falou, não, quer saber? Vou jogar isso para o meu irmão, que por consequência vai jogar para o Liam. Isso porque nessa guerra, quem quer que esteja comandando vai sofrer perdas pesadíssimas, vai doer muito no bolso e nos recursos. E aí ele pensou, pô, assim eu vou ferrar o Liam. E claro, o Liam será arrastado por essa guerra quando ele não queria. Era a prova de que o trabalho do guia está funcionando. Ele ajudou o Liam e ferrou o Liam. E além disso, também tem um outro rolê que estava acontecendo ao mesmo tempo. Porque o Liam queria aumentar a população do seu território. Porque seu território é muito bom, muito rico, muito próspero, mas tinha uma baixa população. E aí o guia ajudou ele. Como? Fazendo um incentivo de imigração. Trazer pessoas de outros lugares para dentro do seu território. O que foi uma ótima ideia. Porém, no meio dessa migração, pessoas do outro império vieram para cá. E esse outro império é democrático. E como você deve ter percebido, o império em que o Liam vive não é uma democracia. É um sistema de nobreza, é uma monarquia. E nessa monarquia, a democracia é banida. Todos os lugares que tentaram virar democráticos dentro do império foram destruídos pelo império. E então, o povo que veio para o território de Liam e que é a favor da democracia, começou a fazer protestos exigindo a democracia ali naquele território. E claro,
Como eu disse, planetas inteiros já foram destruídos por promover a democracia. Então, se esses protestos crescerem, isso realmente vai doer em Liam, porque o próprio Império vai fazer alguma coisa contra ele. E isso é outra coisa que está deixando Liam absolutamente irritado, mas uma coisa que não estava indo como ele pensava que iria, e é claro, está acontecendo por causa do guia. Além disso, por trás desses protestos estão agentes do Príncipe Calvin, que estão ali meio que acendendo as chamas para, é claro, ferrar com Liam ainda mais. Ou seja, tem muita coisa dando errado aqui com Liam. Mas também é quando o primeiro desacerto começou, quando o guia olhou pro lado. Aqui os protestos aumentaram muito. Os residentes do domínio Banfield, vendo os democratas protestando, acharam intrigante e viram o que eles estavam fazendo como se fosse uma espécie de festival, gostando um pouco disso e se juntaram ao movimento. Porém, eles não se juntaram ao movimento democrata. Muito pelo contrário, eles criaram um novo protesto. Um protesto com algo do qual eles já estavam insatisfeitos há algum tempo. E no caso seria o Liam não ter filhos. Eles começaram a protestar que Liam tivesse filhos logo e que ele tratasse melhor a Rosetta e a Ulísia, já que uma é sua esposa e a outra é sua amante. E isso porque o Liam não tem um herdeiro ainda, e isso é preocupante. Todos querem que ele tenha um herdeiro, e assim começou um novo protesto sobre Liam, por favor, fique com as suas mulheres. E esse protesto cresceu tanto que ele comeu o processo democrático. As pessoas da democracia até tentaram mudar o outro protesto, falaram, não, protesta por isso não, vem protestar pela democracia também. Mas os caras falaram, mano, sai daqui com isso e deixa a gente fazer o nosso. Eles literalmente jogaram fora a democracia para protestar que o Liam tivesse filhos. E assim, naturalmente, os protestos democráticos cessaram porque não tinha espaço para eles no meio dos outros protestos. E com isso foi um dos problemas para baixo. A democracia perdeu, a democracia acabou aqui. Mas outro problema também estava surgindo, que eram ataques terroristas acontecendo na capital real, que por acaso eram feitos por uma organização de assassinos relacionada à família real. Ou seja, alguém está tramando esses ataques de propósito, e um deles foi contra o próprio Liam. Além de que, ainda por cima, por causa da guerra em andamento, um dos nobres com os quais o Liam tinha uma aliança do outro império traiu ele. Ou seja, mais coisas estão dando errado. E é quando o Liam decide parar de ser uma criança e começa a levar as coisas a sério. E é aqui que as coisas começam a mudar. Primeiro, Liam decide que não vai ir para o campo de batalha contra o outro império. Ele tem confiança em suas tropas e nas suas forças. E é por isso que ele coloca Klaus, que é um dos melhores homens que ele tem, e Tia sob o comando de suas tropas. Onde eles irão comandar as tropas na batalha e eles vão ir lá lutar e eles vão representar ele. Marie, por outro lado, foi colocada para caçar piratas em seu território, para manter a ordem pública e evitar que ataquem sua casa. O próprio Liam, no caso, vai estar no planeta capital para prevenir que nada aconteça lá, para ser uma segurança no planeta, porque o Liam é melhor do que qualquer exército. E inclusive, enquanto o Liam estava na capital, ele colocou um dos seus amigos, Wallace, para criar festas. Enquanto o Liam estava na capital, ele começou a dar muitas festas por vários motivos que não vem a esse vídeo, mas é importante falar isso por quê? Porque uma delas é importante para esse plot. E o seu amigo Wallace é quem organiza e cria essas festas. Agora, indo pra guerra, Klaus e Tia fizeram algo incrível. Principalmente a Tia. Aquela mandou muito, ela foi MVP. É o seguinte, dentro do exército na guerra contra o outro império, haviam as tropas do Príncipe Cleo, que no caso eram as tropas do Liam basicamente, e as tropas do Príncipe Calvin. Mas o rolê é que as tropas do Príncipe Calvin não estavam ajudando eles, estavam agindo como eles queriam, eles estavam perturbando a ordem, porque obviamente eles queriam causar caos para que o Liam se ferrasse. Mas é quando a Tia, através de manipulação, e aqui ela jogou muito, ela fez várias coisas, vários planos e várias manipulações diferentes, para fazer eles serem os primeiros a lutarem na guerra. Ou seja, eles que estavam tentando ferrar o Liam foram jogados para a linha de frente, e assim eles foram os primeiros a bater de frente o inimigo, ou seja, eles foram aniquilados. E enquanto eles eram aniquilados pelos inimigos, a Tia usou o resto de suas tropas para derrotar os inimigos, e assim eles venceram a guerra, se livraram das tropas do Calvin e voltaram vitoriosos. Então aqui foi mais uma vitória para o Liam, sem ele fazer nada, sendo apenas natural. E com isso o Liam decide fazer uma festa de comemoração, mas naquele ponto Wallace já estava fazendo uma outra festa, que ele teve que jogar fora para criar uma nova. Porém aqui que entra o pulo do gato. Nas decorações
salões daquela outra festa que o Wallace estava fazendo estavam cheias de explosivos e assassinos do outro príncipe. Então, quando Liam decide mudar a festa para fazer uma festa de comemoração e o Wallace se livra de tudo isso para trazer novas coisas, os assassinos e as bombas vão embora para entrar novas coisas. E assim, naturalmente, mais uma cilada foi superada sem querer. E claro, quando eles perceberam isso e foram invadir a festa para matar Liam, nesse ponto, os próprios homens do Liam foram e acabaram com eles. E é quando então acontece outra coisa. Parte da facção do Calvin sai de sua facção para atacar Liam, porque eles queriam vingança pelos homens que morreram na guerra, porque eles foram aniquilados na guerra. E como eles fazem isso? Eles trazem uma fucking nave de guerra gigante pro planeta capital em cima da mansão onde Liam estava dando sua festa para acabar com ele de uma vez por todas. E o que o Liam faz? Ele vai e corta a nave com um golpe de seu caminho de luz. Ele corta a nave de guerra no meio e explode ela com um golpe com uma espada. E quando o Liam fez isso, o guia simplesmente desistiu. Ele não conseguiu mais aguentar. Ele fez muitos planos, ele conseguiu afetar Liam, ele conseguiu prejudicar Liam, mas de algum jeito o Liam deu a volta por cima de tudo isso. Foi quando o guia percebeu que Liam evoluiu para um monstro que está além da sua influência. E de novo ele começou a se desesperar sobre como que ele ia acabar com o Liam nesse caso, que ele poderia fazer o que ele fez de errado. E ele encontrou uma outra resposta. A Maggie. No meio de todo o caos que estava a festa por causa dos ataques que estavam acontecendo, o guia foi até a Maggie enquanto revelava sua verdadeira forma para ela, falando que se ela morrer, isso causará dor para o Liam, e é isso que ele quer. Finalmente ele achou o ponto fraco do Liam, a Maggie, que aqui estava desprotegida. E então ele pega uma arma, porque neste ponto ele não tem força suficiente com seus poderes para matar ela apenas usando seus poderes. Então o que ele faz? Ele pega uma arma física, uma arma comum, mas usa seus poderes para prender a Maggie no lugar, para que ela não possa correr, lutar de volta ou chamar por ajuda. Ele prende ela para que ela fique ali, sem poder fazer nada. E então, com a sua arma, ele mira nela, e ele começa a sorrir apenas de pensar na cara que o Liam irá fazer ao ver a cabeça dela rolando nos seus pés. E enquanto a Maggie aceitava seu destino, se desculpando com o Liam porque não tem nada que ela possa fazer nessa situação, já que ela foi pega de surpresa, o escudo dela ativaria. E basicamente é uma coisa bem comum, que as pessoas carreguem consigo escudos portáteis, que são ativados quando elas entram em perigo. Eles não são super fortes, mas eles ajudam bastante. E quando o guia começou a atirar nela, o escudo ativou para proteger ela dos disparos. Mas ele não para, porque se ele continuasse atirando, o escudo quebraria e ele acabaria matando a Maggie finalmente. E assim ele conseguiria o que queria contra o Liam. O problema é que não importa o quanto ele atirasse, esse escudo não quebrava. Até chegar ao ponto em que o escudo não quebrou e a sua arma ficou sem poder para atirar. Ou seja, a munição da arma, o poder da arma acabou antes do escudo. E nesse ponto, até a Maggie ficou exasperada com a performance patética dele, porque ela pensou que é bem patético você ir matar alguém sem estar preparado para matar alguém. Ele tentou matar ela e não estava preparado para conseguir matar ela. Até ela, que estava preparada para a morte, começou a ficar irritada porque esse cara é muito inútil. E o guia então, sem poder suficiente para fazer nada contra ela, ficou agitado e fugiu. Saiu correndo de lá enquanto prometia que um dia ele vai matar o Liam. E foi assim, meus amigos, que o guia conseguiu fazer Liam ser infeliz por um tempo, mas que ainda assim acabou falhando miseravelmente, mesmo quando ele tentou atacar a Maggie. E claro, graças a isso, a Maggie descobriu que existe por aí um ser que está tentando acabar com Liam, porque obviamente ela não é burra. Mas o que vocês acharam disso? Gostaram? Comentem sua opinião que eu quero saber o que vocês pensam. Eu acho que é muito engraçado. E se você quiser mais Hora Wasekan, aqui eu te conto sobre o dia que o Liam derrotou suas Kohais e levou elas para sua casa. Não se esqueça de se inscrever no canal para me apoiar e deixar o gostei para ajudar o vídeo. E agora eu fui.